Irmãos, bom dia. Vamos abrir 1 João capítulo 4, e vamos ler os versos 2 e 3. 1 João capítulo 4, os versos 2 e 3. Diz assim o texto: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Que Deus possa abençoar a leitura e a exposição da sua palavra, conforme já a nossa irmã Márcia já pediu. Irmãos, nós já havíamos considerado a questão dos anticristos no capítulo 2 de João. Esses anticristos, eles não negam categoricamente ao Senhor Jesus, né? Pelo menos aparentemente. E aí é que está o grande perigo da questão, né? O maior perigo que a igreja corre, irmãos, não é, digamos assim, governos totalitários, não são governos de esquerda, não é o comunismo ou a perseguição externa. O maior perigo é o perigo que surge de dentro da igreja. O maior perigo são esses anticristos. Reparem, João diz, eles estavam na igreja, eles saíram da igreja. É notável que a igreja primitiva foi uma igreja que sofreu muito com essa questão. Queria lembrar aqui algumas coisas que nós lemos no Novo Testamento. Lembrar que Paulo, ao chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, ele lembrou a eles o seguinte: porque eu sei isto, que depois da minha partida, ou seja, depois da minha morte, entrarão, reparem, no meio de vós, lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E, mais uma vez, reparem, de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Reparem, o poder de persuasão dessas pessoas é grande. Eles atraem os discípulos após si. Por isso ele completa: portanto, vigiai, porque... E ele completa com 2 Coríntios 11:3, eu temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, olha o termo, astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se afastem da simplicidade que há em Cristo. E eu posso talvez complementar o que Paulo diz com 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, porque as más conversações corrompem os bons costumes. As versões mais modernas, a Bíblia Viva, a King James atualizada e outras, dizem assim: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Pedro também falou sobre isso. Por exemplo, 2 Pedro 2, verso 1. E como também houve entre o povo, reparem também, entre o povo, falando sobre o Antigo Testamento, falsos profetas, entre vós, Novo Testamento, também haverá falsos doutores. Falsos doutores. Lembram dos dons que Jesus concede à igreja? Pastores e doutores. Aqui ele está falando de falsos doutores, que introduzirão, destaque, encobertamente, heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Essa palavra encobertamente, ela é traduzida de diversas formas. Na NVI, eles traduziram por secretamente. Na NVT, astutamente. Na King James e na Almeida Revista Atualizada, dissimuladamente. Almeida 21, as ocultas.
E na Bíblia Viva, com habilidade. Reparem, irmãos, mais uma vez que todas essas palavras mostram coisas importantes. Eles são astutos, são dissimulados, eles procuram fazer essas coisas de forma encoberta, ou seja, às ocultas e com muita habilidade, sem um poder de convencimento grande. Interessante aqui que nessa pesquisa que eu fiz, eu vi que a Nova Almeida atualizada e a nova versão da tradução da linguagem de hoje, eles excluem essa palavra. E será que eu fiquei me perguntando aqui, será que nós podemos aplicar pelo menos a esse versículo, né? Pelo menos aqui, o que Pedro está dizendo? Meditando porque já há décadas estão retirando partes de versículos ou versículos inteiros do Novo Testamento, em diversas versões. Precisamos pensar sobre isso. Spurgeon, quando ele comentou o trecho de Cantares 2,15, que diz o seguinte: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos. Ele diz assim, e reparem aqui, irmãos, quantas vezes aparece a palavra pequeno. Um pequeno espinho pode causar muito sofrimento. Uma pequena nuvem pode esconder o sol. Pequenas raposas devastam vinhedos. E pequenos pecados causam dano ao frágil coração. Esses pequenos pecados penetram na alma e fazem-na tão cheia daquilo que é detestável a Cristo, que ele não manterá nenhuma confortável associação e comunhão conosco. Um grande pecado não pode destruir um cristão, mas um pequeno pecado pode fazê-lo miserável. Qual é o ensinamento aqui, irmãos, do anticristo? Reparem, mais uma vez, não é negar claramente o Senhor Jesus, mas é interpretá-lo de forma equivocada. É um ensinamento que pode acrescentar algo a Jesus, ou um ensinamento que distorce um pouco a pessoa de Jesus, ou um ensinamento que talvez retire alguma coisa da pessoa de Jesus. Exemplos de coisas sutis, irmãos. Por exemplo, pesquisando aqui uma Bíblia, a versão Ave Maria, foi lançada em 1959, a tradução que eles fazem de Mateus 1,25, último versículo de Mateus. E sem que ele, se referindo a José e Maria, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Vocês lembram da nossa versão? A própria Bíblia de Jerusalém, que é católica também, é compatível com a nossa versão. Mas aqui uma pequena distorção, mais adiante vai redundar em algo que vai distorcer a pessoa de Jesus, que vai retirar algo da glória de Jesus. Começa assim, um pequeno aqui e outro pequeno aqui. Tradução do Novo Mundo, de Colossenses 1, de 15 a 17. Todo mundo sabe qual é a tradução do Novo Mundo? Todo mundo sabe? Não? Vocês eu concedo que não saibam. É a versão dos Testemunhos de Jeová, bem adulterada, né? E aqui vou dar um exemplo. Ele, referindo-se a Jesus, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades. Todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Também ele já existia antes de todas as outras coisas e por meio dele todas as outras coisas vieram a existir. Perceberam? Há alguma coisa que soa um pouquinho diferente ou vocês engoliram a passagem inteira aqui sem perceber nada? Eles acrescentam uma palavra aqui que se repete, que é todas. Porque ele foi o primeiro ser criado, segundo a doutrina deles. Ele não é Deus, ele é um ser criado por Deus. Por isso eles acrescentaram essa palavra todas aqui. Então, lembre-se disso, irmãos.
João já havia falado deles, Pedro já havia falado deles, Paulo já havia falado deles, o Novo Testamento fala deles. Eles estavam no meio da igreja e até hoje há anticristos no meio da igreja, pessoas que distorcem a pessoa de Cristo e gente que sai do meio da igreja e começa a distorcer. Todas essas doutrinas aqui, os testemunhos de Jeová, os adventistas, os mormons, saíram da igreja, de igrejas evangélicas. E João já havia falado deles também no capítulo 2, verso 19, quando ele diz assim: esses homens saíram do nosso meio, mas na realidade eles não eram dos nossos, porque se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. E mais uma vez, a ênfase que ele dá aqui, o paralelismo, né? Judaico. Então, eles estavam, e como eu disse, estão ainda na igreja. Eles surgiram na igreja e saíram dela. Eles diziam que acreditavam em Jesus, mas, como diz João, o ensinamento deles mostra que eles não acreditavam em Jesus de fato. E, irmãos, esse aqui é um princípio muito importante, porque nós aprendemos que não basta dizer simplesmente sim, eu acredito em Jesus, eu acredito nele. Infelizmente, nós precisamos de mais do que isso. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas pregam, abre aspas para Paulo, um Jesus que não é aquele que pregamos. Eles estavam pregando Jesus, eles pregam Jesus, mas é um outro Jesus, não é o Jesus pregado por Paulo, por Pedro, por João. 2 Coríntios 11:4, vou ler na NVT. Vocês aceitam de boa vontade o que qualquer um lhes diz, mesmo que anuncie um Jesus diferente daquele que lhes anunciamos, ou um espírito diferente daqueles que vocês receberam, ou boas novas diferentes daquelas em que vocês creram. Pregavam a Jesus, mas que tipo de Jesus? Que tipo de Cristo? Essa, irmãos, é a questão. Por isso, nós precisamos perguntar: como nós podemos julgar quando um ensinamento referente a Jesus é verdadeiro ou falso? E aqui a resposta é dada por João com uma simplicidade e clareza imensas aqui. É o alicerce do nosso julgamento. É a nossa autoridade suprema. É a nossa única autoridade. João diz, esse é o ensinamento apostólico. Essa é a base do nosso julgamento. E, irmãos, esse aqui é um ponto essencial, fundamental dessa primeira epístola de João. E, num certo sentido, irmãos, é o que João está dizendo do começo ao fim da epístola. Ele diz: acreditem, creiam e continuem, permaneçam nisso, continuem nesse ensinamento, naquilo que eu e naquilo que os meus irmãos apóstolos lhes ensinamos. Havia pregadores itinerantes que declaravam que possuíam dons extraordinários e que parece que faziam também coisas extraordinárias. Eles afirmavam... Obrigado, Lid. Eles afirmavam que tinham um ensinamento profético, autoritativo. Se chamavam de apóstolos também. Nada a ver com os dias de hoje, né? Antigamente andavam de mulas, hoje andam de jatinhos. Mas João, ao escrever aos nossos irmãos daquele tempo, ele disse: firmem-se naquilo que eu e que os outros apóstolos escrevemos a vocês. E vocês precisam lembrar como começou a epístola de João. 1 João 1:1, se quiserem, podem abrir. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Que olhos foram esses que viram? Que mãos foram essas que tocaram a palavra da vida? Jesus, ele está se referindo, João está se referindo a ele mesmo e aos demais apóstolos. E ele diz que ele escreve essas coisas para que aqueles irmãos, verso 3, também tenham comunhão conosco.
Conosco quem, irmãos? Com ele e com os demais apóstolos, para que eles sejam unidos. E essa união é feita pela doutrina. Como eu disse, isso é muito importante. O Novo Testamento nos ensina, e eu quero recordar isso aos irmãos, que os apóstolos e os profetas são o alicerce da igreja. Eles são o fundamento da igreja. Foram aquelas pessoas a quem Deus, por intermédio do Espírito Santo, revelou a verdade. É isso que nós cremos. As Escrituras foram inspiradas aos profetas e aos apóstolos. Foram dadas a eles. O apóstolo Paulo nos diz, em Efésios 2:20, que a igreja é edificada sobre este fundamento. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, todo o nosso ensinamento precisa ser derivado deles. E é por isso que nós temos essa declaração absolutamente essencial do Novo Testamento. A igreja é edificada sobre esse fundamento. Aos Gálatas, o apóstolo Paulo usou uma linguagem muito forte. Os irmãos lembram, Gálatas 1:8, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Hoje teve uma discussãozinha salutar lá na classe de novos membros sobre se nós podemos usar os salmos imprecatórios e amaldiçoar alguém. Está aqui um jeito, né? Uma coisa que nós podemos fazer. Será que Paulo disse isso por arrogância? Se alguém está pregando alguma coisa diferente daquilo que eu falo para vocês, amaldiçoado seja. Será que Paulo estava sendo arrogante? Será que Paulo era um megalomaníaco, a semelhança de alguns que dizem assim, Deus me deu uma visão, sigam-me, quem não tiver uma visão diferente não é de Deus? Será que Paulo pensava que era o tal todo posudo? É lógico que não, nós sabemos disso. Né? Não é arrogância de Paulo, é a declaração de um homem que foi verdadeiramente separado por Deus. Ele sabia disso. Jesus o escolheu. Jesus deu-lhe a sua revelação. E Paulo argumenta em muitas das suas epístolas que a mensagem que ele pregou era a mesma mensagem que os demais apóstolos também pregavam. Por isso, nós temos que julgar todo o ensinamento a partir daqui do púlpito. Todo ensinamento. Não porque esse ensinamento pode vir a encher a igreja. Eu dou graças a Deus porque a igreja tem tido novos visitantes, tem ficado, graças a Deus por isso. Mas não é por isso que o ensinamento precisa ser julgado, não é esse o fato. Não é porque ele enche a igreja, não é porque ele é espetacular, não é porque ele é impressionante. A questão é se o ensinamento se conforma com o ensinamento do Novo Testamento. Se aquilo que o pregador fala a respeito da pessoa de Jesus é aquilo que o Novo Testamento diz ou não. E isso nos leva, irmãos, à questão seguinte. Qual é esse ensinamento? E João, em uma frase, ele nos fornece essa resposta perfeita. Talvez a gente, lendo assim, diz assim, puxa, é uma coisa tão superficial. Mas reparem o que João está dizendo aqui. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus dessa forma. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e procede de Deus. O que isso significa, irmãos? João, quando coloca a questão dessa forma, ele está refutando várias heresias que existiam na época dele na igreja. Reparem a expressão aqui, irmãos. Nada aqui é por acaso. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por que João não diz Jesus somente? Por que ele não diz somente Cristo? Mas ele diz Jesus Cristo veio em carne.
porque ele quer enfatizar aqui um aspecto muito importante da doutrina, que é a unidade da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é uma pessoa, mas ele tem duas naturezas, a divina e a humana, mas ele é uma única pessoa. Alguns dos anticristos na igreja primitiva diziam coisas como, os muçulmanos também dizem isso, Jesus de Nazaré era um homem como outro qualquer. Mas quando ele foi batizado por João Batista, lá no Rio Jordão, o Cristo eterno desceu e veio sobre ele e começou a usar aquele homem comum. E o Cristo eterno estava nele até quando ele foi para a cruz. Mas quando ele foi à cruz, o Cristo eterno o deixou e voltou para o céu. E foi apenas o homem Jesus que morreu. Havia duas pessoas, o homem Jesus e o Cristo eterno. Mas João está dizendo, isso é uma heresia, isso é uma doutrina de perdição. Jesus Cristo é uma pessoa, ele tem duas naturezas, mas duas naturezas em uma pessoa. E, irmãos, a história da igreja mostra a importância de nós enfatizarmos isso. Todas as heresias que surgiram depois das heresias gnósticas no tempo de João são derivadas dessas heresias que surgiram no primeiro século. Tem uma pessoa que ilustrou muito bem essa questão quando ele disse assim: o cânone da infidelidade foi terminado quase ao mesmo tempo que o cânone das Escrituras. E essa é uma declaração muito interessante, porque nós podemos dizer que há um aspecto em que nenhuma heresia é moderna. Não existe nada de novo. Todos esses falsos profetas modernos que dizem que têm novas revelações sobre Cristo, eles estão, na verdade, repetindo velhas heresias, aquilo que já foi dito. Mas os homens, irmãos, repetidamente caem nos mesmos erros. Alguns veem apenas Deus, outros veem apenas homem, alguns tentam ver os dois, mas separados. Uma outra declaração aqui, irmãos, muito importante, é que Jesus Cristo veio. Veio. E o que isso significa? Significa que ele era antes, que ele veio de algum lugar. Nós não podemos dizer isso de nenhum outro ser, mas podemos dizer isso a respeito de Jesus. Você e eu nascemos, mas ele veio. João já havia dito isso lá no capítulo 1, verso 1 da sua epístola. O que era desde o princípio. Ele havia dito isso no seu evangelho. No princípio era o Verbo. Ou seja, a vida eterna manifestou-se. Em outras palavras, a vida eterna mostrou-se, surgiu. João está falando sobre o Filho eterno de Deus que veio a esse mundo. Ele está falando do milagre da encarnação. É o tema de João. Ele veio. Esse é o julgamento de João 3,19. A luz veio ao mundo. Jesus veio. Ele entrou no mundo. Como nós podemos dizer que ele é um visitante de outro mundo. Ele invadiu a história. É isso que João está querendo nos ensinar. Então, assim, nós precisamos entender que João não está aqui usando uma frase casual ao dizer Jesus veio, Jesus Cristo veio. Porque no tempo dele já havia essas pessoas que negavam a divindade de Jesus, que negavam que ele era o Deus eterno, que negavam a filiação eterna de Jesus. E João está enfatizando isso aqui. Mas ele diz mais: Jesus Cristo veio em carne. Em outras palavras, Jesus não tinha um mero corpo aparente, uma aparência de corpo. Os falsos mestres, os anticristos, ensinavam isso também. Alguns daqueles anticristos diziam coisas como: verdade que a pessoa descrita como Jesus é o Cristo eterno, o Filho eterno de Deus, mas
você não deve falar em termos de encarnação. Não fale em encarnação. Você não deve dizer o Verbo se fez carne. Porque, na verdade, o que aconteceu, diziam eles, e eu preciso enfatizar, diziam eles, porque às vezes as pessoas saem dizendo, poxa, o pregador disse isso. Não, eu não estou dizendo isso. Eles diziam isso, irmãos. O que aconteceu foi que o Cristo tomou sobre si um corpo aparente. O que aconteceu foi alguma coisa parecida com aquelas teofanias do Antigo Testamento, quando, por exemplo, o anjo da aliança aparece a Abraão. Uma aparição, mas não uma encarnação real, não uma encarnação verdadeira. E João está dizendo para mim e para você o seguinte: fuja dessas pessoas, fuja desse tipo de gente. Valorize a sua alma, valorize a sua fé, e se você realmente valoriza, você vai fugir desse tipo de conversinha. Jesus Cristo veio em carne. Essa é a verdade. O Verbo se fez carne, ele viveu entre nós, ele nasceu como um bebê em Belém, ele cresceu em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A humanidade dele é real, ele é pré-existente, ele é desde a eternidade. Jesus Cristo veio em carne. E por que João, irmãos, tem tanto cuidado em enfatizar que Jesus Cristo é Deus em carne? O que isso envolve? Se a encarnação não foi real, então, o que nós podemos dizer? Jesus não foi verdadeiramente humilhado. Aquele sentido do apóstolo Paulo de que ele abriu mão da sua glória se perde. E se ele não veio em carne, então não houve sofrimento real. Se é verdade que o Cristo eterno abandonou o homem Jesus na cruz, então o Filho eterno de Deus não sofreu pelos nossos pecados, não sofreu pelos pecados do homem, não houve sofrimento, foi tudo aparência, foi tudo, por assim dizer, uma encenação. Não houve real expiação pelo pecado. Então, passa a não ser verdade o que o livro de Hebreus diz, que ele provou a morte por cada homem. Mas o Novo Testamento afirma que ele fez isso. Ele foi feito menor do que os homens para que ele experimentasse a morte por todos os homens, é o que diz Hebreus capítulo 2, verso 9. Então, reparem, irmãos, desculpe eu estar aqui batendo e batendo e batendo, porque se nós não temos clareza a respeito da encarnação, a nossa fé se esvazia. Por que essa doutrina da pessoa de Jesus Cristo é fundamental? Porque um mero homem não poderia morrer pelos meus pecados. E eu digo isso com reverência, acompanhando os mestres do passado, pesando as palavras como eles pesaram, que Deus sozinho não poderia morrer pelos nossos pecados. Então a encarnação é algo essencial, porque nós precisamos da redenção feita por um homem, porque um homem pecou. E nós precisamos de uma redenção feita por Deus, porque o pecado que o homem cometeu foi um pecado infinito, porque cometido por um Deus infinito. Só um homem-deus ou um Deus-homem poderia fazer isso. Então, você percebe como é importante que nós lutemos por estas coisas? Não é possível dizer, eu sou um cristão, mas ao mesmo tempo dizer, eu não entendo essa discussão a respeito dessas duas naturezas em uma pessoa, e, para dizer a verdade, eu não estou nem interessado nisso. Eu não sou teólogo. Não é possível dizer isso. Porque se você não tiver clareza na sua mente a respeito dessas coisas, você não vai ter clareza a respeito da sua própria salvação. A encarnação é essencial porque a morte de Cristo é essencial. Ele veio para morrer. Aquele bebê que nós vemos na manjedoura, ele está ali
preparado para morrer e morrer para que você possa ser perdoado dos seus pecados e reconciliado com Deus. É isso. E por último, irmãos, esse falso ensinamento acaba por esvaziar a suficiência da obra do Senhor Jesus. O ensinamento bíblico é que é Ele só. C.S. Lewis ele diz isso no Mero Cristianismo. Não podemos encostar nada e ninguém em Jesus. Se você acrescentar alguma coisa a ele, você está, na realidade, acabando com o ensinamento bíblico. E esse ensinamento, irmãos, é tão essencial hoje quanto era naquele século I. Veja, por exemplo, o lugar que alguns ensinamentos, que algumas doutrinas dão à Virgem Maria. Nossa irmã querida, uma santa mulher. Mas nós não precisamos da ajuda dela. Ele, só Ele é suficiente. Nós não precisamos da ajuda dos santos para interceder por nós, porque Ele, e somente Ele, é suficiente. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O homem Jesus. 1 Timóteo 2,5. Ele não precisa de ajuda. Nós não dependemos dos sacramentos para a nossa salvação. Os sacramentos são importantes? Sim, mas eles não são essenciais. A nossa confissão de fé, irmãos, deve ser essa: é que Ele veio a este mundo a fim de nos salvar, e que só Ele pode nos salvar, e que Ele fez tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Nós não precisamos de outros, nós não vamos tolerar quaisquer outros. Ele é central, Ele é suficiente, e nele nós somos completos. A Ele, portanto, e somente a Ele, honra, glória e louvor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos encerrar cantando o hino 234.